Olá! Sabe quando a gente se depara com um monte de números, uma bagunça de informações que, assim, de cara não diz nada? Pois é, mas e se existisse um jeito de organizar esse caos e descobrir a história que está escondida ali? Hoje, a gente vai entender exatamente isso usando uma ferramenta fundamental da estatística. Vamos começar a desvendar esse mistério. Imagina só essa lista com as notas de 50 alunos. Do jeito que tá, de forma bruta, é só ruído. Qual foi o desempenho geral da turma? A maioria foi bem ou foi mal? Com os números todos espalhados desse jeito, é quase impossível dizer. Os dados, assim, não contam praticamente nada pra gente. Então, a grande questão é essa. Como é que a gente transforma essa confusão toda em clareza? Como extraímos algum significado desse mar de números? É essa jornada que vamos fazer agora. Para começar, vamos dar um passo para trás e entender a arte de contar, só que de um jeito organizado. Vamos ao exemplo um pouco mais simples antes de voltar para aquelas 50 notas, combinado? O primeiro conceito é o mais intuitivo de todos, que é a frequência absoluta. É basicamente contar quantas vezes uma coisa acontece. Ponto. Se a gente perguntar para um grupo de pessoas qual o gênero de filme preferido, a frequência absoluta de suspense vai ser o número exato de pessoas que responderam suspense. Simples assim. Mas só contar, às vezes, não é tudo. É aí que entra a frequência relativa, para dar um pouco mais de contexto. Ela mostra a proporção, sabe? A porcentagem de cada categoria em relação ao todo. A gente calcula dividindo a frequência absoluta pelo número total de respostas. Isso nos diz o tamanho de cada pedaço da pizza. E olha, essa tabela ilustra isso perfeitamente. A gente vê que 7 pessoas preferem suspense. Essa é a frequência absoluta. Mas, ali do lado, a frequência relativa de 26,9% dá uma perspectiva muito melhor. Quer dizer que mais de um quarto do grupo prefere suspense. Isso faz dele o gênero mais popular. A tabela deixa tudo organizado, limpinho. E se uma tabela organiza, um gráfico torna tudo instantâneo. Repara como a informação salta aos olhos. A gente bate o olho e já vê a fatia de suspense como a maior de todas. Uma boa visualização de dados transforma a frequência relativa numa história que dá para entender em segundos. Certo, os conceitos básicos estão claros. Agora sim, vamos voltar ao nosso problema original, as 50 notas. Com tantos valores diferentes, criar uma linha para cada nota na tabela seria impraticável. A gente precisa de uma técnica mais poderosa para domar esse enchente de dados. São os intervalos de classe. O processo é bem sistemático, segue 4 passos simples. Primeiro, a gente acha a amplitude total dos dados. Depois, decide em quantos baldes ou classes vamos dividir esses dados. Aí, a gente calcula o tamanho de cada balde. E, por fim, é só contar quantos valores caem dentro de cada um. Então, passo 1, a amplitude. Pegamos a maior nota, que foi 98, e diminuímos da menor, que foi 33. O resultado, 65. Isso quer dizer que todas as 50 notas estão espalhadas dentro de um intervalo de 65 pontos. Agora, os passos 2 e 3. O problema pediu para a gente usar 7 classes. Então, dividimos a amplitude, 65, pelo número de classes, 7. Isso dá um pouquinho mais de 9. Para garantir que todos os dados entrem em alguma classe, a gente arredonda para cima. Então, a largura de cada classe, ou seja, o tamanho de cada balde, vai ser 10. E pronto. Olha só o resultado final. Aquela lista caótica de 50 notas agora está perfeitamente organizada. Dá para ver claramente que a maior concentração de alunos, 11 deles, ou 22% da turma, tirou nota entre 60 e 70. O desempenho da turma, que antes era um mistério, agora está visível. Com essa clareza, um professor pode ver que, embora a maioria esteja na média, existem grupos que precisam de uma atenção especial. Isso é transformar dados em informação que leva à ação. Então, o ponto crucial é este. O verdadeiro poder de organizar os dados não está na tabela em si, mas na capacidade que ela nos dá de responder a perguntas de forma clara e objetiva. Vamos ver alguns exemplos práticos disso. Aqui temos uma tabela com o desempenho de candidatos numa prova discursiva da UFPB. Os dados já estão agrupados por faixa de pontuação. A partir disso, são feitas algumas afirmações. O desafio é descobrir qual delas está correta. Vamos analisar a afirmação de que mais de 70% obtiveram, no máximo, 8 pontos. A tabela nos deixa verificar isso rapidinho. É só somar as porcentagens dos grupos que se encaixam aí. Os 10,1% que tiraram 0,
mais 36,3% que tiraram de 1 a 4 e mais os 31,3% que tiraram de 5 a 8. O total dá 77,7%, e isso, de fato, é mais de 70%. A organização dos dados permitiu uma resposta definitiva. Agora um outro exemplo. Essa tabela aqui mostra o rendimento por hora em São Paulo, lá em 1999, e separa por nível de instrução e por sexo. Tabelas como essa podem revelar relações bem complexas nos dados. A tarefa aqui é analisar os números e identificar qual a inferência mais precisa que podemos fazer com base neles. Ok, ao analisar a tabela, uma observação se destaca de forma bem consistente. Em todos os níveis de instrução que estão aí, os valores de rendimento por hora para as mulheres são inferiores aos dos homens. Com base estritamente nesses números, a inferência mais direta que sai daqui é que a diferença de gênero parece ser um fator relacionado à diferença de rendimento. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Da nota de uma prova ao censo de um país, os dados estão por toda parte. Ao aprender a organizá-los, a gente ganha a capacidade de ler esses dados e descobrir as narrativas que eles contêm. Então, fica a pergunta no ar: que histórias escondidas estão nos dados ao nosso redor, só esperando para serem contadas?